Olá, eu sou o Daniel, aqui da Incubadora Social, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquarela em tecido. Muito bem, então hoje nós vamos fazer aquarela em tecido. A técnica é muito parecida com a técnica da aquarela em papel, mas tem as pequenas diferenças, né? O papel ele é uma massa de celulose, né, em que as fibras estão em todos os sentidos. O tecido ele tem uma trama, né? Então a gente tem as fibras do tecido seguem caminhos bem definidos. Tá? O ideal é que a gente use um tecido que ainda esteja engomado. No caso que eu vou usar o algodão cru, tá? Ele é novo, né? Então da forma como ele veio da fábrica, com a goma da fábrica ainda. Essa goma, ela torna um pouco mais difícil a absorção da água, mas a gente vai usar isso a nosso favor. Tá? Ela vai ajudar a gente a definir melhor os contornos. Se não tivesse essa goma, a tinta ela se espalharia mais fácil entre as fibras. Tá? Então, se você tiver um tecido já lavado, um tecido que você queira aproveitar, é legal dar uma engomada nele antes para poder fazer essa técnica. Então, a gente vai estar usando aqui tinta para tecido, tá? No caso que eu separei as cores do espectro cromático. Mas vocês podem estar usando as tintas de sua preferência. Pincéis para aquarela, tá? Mas assim, como a gente vai estar trabalhando com um tecido engomado, é interessante que não sejam pincéis muito macios, tá? Então é legal se vocês tiverem pincéis sintéticos, né, que não sejam duros como aqueles pincéis amarelos de cerda, mas que não sejam tão macios quanto os pincéis de pelo de Marta, né, aqueles pincéis que a gente usa na aquarela em papel. Então eu vou estar usando aqui 2 pincéis de pelo sintético e um pincel de Marta só para fazer os detalhes, as linhas mais finas. Vamos precisar de um godê para fazer as nossas misturas, para colocar a nossa tinta. Vamos precisar do tecido, no caso aqui eu vou usar uma das eco bags desenvolvidas aqui na Incubadora Social. Vamos precisar de uma placa para prender o tecido, eu vou estar usando aqui um azulejo. Vocês podem estar usando uma prancheta, uma prancha de madeira, qualquer coisa. Lápis para a gente marcar o desenho. O desenho, no caso aqui eu separei uma imagem da Frida Kahlo, que vai estar disponível aí na descrição. Paninho, fita crepe e um recipiente para a gente colocar água. Muito bem, então primeira coisa que a gente vai fazer, arregaçar as mangas e a gente vai prender então o nosso tecido na nossa placa. No caso aqui, como eu estou usando uma bolsa, eu vou colocar a placa por dentro dela, porque a aquarela, como é uma técnica muito úmida, né, que a gente usa água, se eu usar por cima da prancha, a tinta vai atravessar e aí vai manchar o outro lado. Então a gente põe a placa por dentro da bolsa, alinha direitinho, deixa o mesmo espaço dos dois lados para ela ficar bem centralizada. E aí a gente vai prender isso aqui agora com fita crepe. Então tá aqui, ó, tecido bem esticadinho. Agora a gente vai passar o desenho para cá. Como é que a gente vai fazer isso? Então vocês vão ter que imprimir a imagem, tá? No caso, a imagem que está disponibilizada ou uma imagem da preferência de vocês. É bacana que seja uma imagem em alto contraste para a gente ter essas zonas de preto e branco, que a aquarela vai entrar nas áreas pretas, né? Então o que eu fiz? Eu imprimi aqui essa imagem da Frida Kahlo e eu risquei atrás com o lápis mesmo. A gente pega, vai passando o lápis na superfície do papel, né? Acompanhando o desenho, não precisa riscar o papel inteiro atrás. A gente vai acompanhando aqui onde está o desenho. A gente vai criar uma espécie de papel carbono, os mais velhos vão lembrar disso aí. Então a gente vai colocar agora essa imagem sobre o tecido, tá? Colocar bem centralizada. Observem se os dois lados estão com a mesma distância, em cima e embaixo está com a mesma distância. E vamos fixar ela com fita crepe. Aqui é só um pedacinho, a gente põe só nos cantos aqui, que é para o papel não se mover na hora que a gente estiver transferindo o desenho. Com o desenho já fixado na prancha, agora a gente vem com o lápis mesmo, ou uma ponta, pode ser uma caneta, né? Alguma ponta assim que a gente consiga fazer os contornos. A gente vai vir agora contornando o desenho. Tá? Podem fazer um pouquinho de força para que o desenho se transfira para o tecido.
Então, depois de terminar de passar o lápis, a gente vai soltar a fita só de um dos lados do desenho. Por quê? Porque agora a gente vai dar uma olhada para ver se pegou o nosso risco no tecido. Dá uma conferida, ver se não ficou alguma coisa faltando. Ó, no meu aqui faltou uma linha aqui. E eu acho que os olhos ficaram muito claros. Eu vou dar uma reforçada neles para eu poder enxergar bem. O ideal é que fique bem clarinho o risco, tá? Por isso que a gente não está usando papel carbono. A gente está fazendo com o grafite para deixar um traço bem suave. Que no final a gente quer que as cores chamem a atenção e não o contorno. Então conferiu, tá tudo aqui, a gente pode remover o desenho. Agora a gente vai vir com a parte da pintura propriamente dita. Então eu vou pegar o godê, eu vou fazer aqui uma harmonia, então, aquelas cores do círculo cromático. Então eu vou começar com um pincel mais fino. O que eu vou fazer? Ó? Umedeço o pincel, pego lá um pouquinho da tinta, ponho no godê, acrescento mais um pouquinho de água, deixo ela mais aguadinha. Isso aqui eu vou fazer quando eu quiser fazer uma linha mais definida, tá? Então eu vou trabalhar com a tinta um pouco aguada, ela não está muito diluída assim, ela está um pouquinho diluída só para ela correr bem, tá? Então, vou começar aqui pelo olho. É importante que a tinta esteja aguada, gente, para dar o efeito de transparência da aquarela. Se a gente não diluir a tinta, ela vai virar uma pintura em tecido comum. Mas ao mesmo tempo é importante não aguar muito, para a gente conseguir esse contorno bem definido. Nesse aqui eu estou usando o pincel de marca, o pincel 0 de pelos longos. Quanto mais longos os pelos do pincel, mais tinta ele comporta. Agora aqui, ó, chegando nesse ponto, eu quero que essa cor dê uma mudadinha. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro tom, no caso aqui eu vou pegar um azul petróleo, limpa o pincel, sempre que vocês forem trocar de cor, limpem bem o pincel. É bacana ter um recipiente com divisórias para água ou trabalhar com vários potinhos, para que a gente tenha um pote sempre com água limpa e um pote para a gente possa estar limpando os pincéis. Mesma coisa, ó, peguei um pouquinho da tinta, ponho no godê, dou uma diluída. Eu tenho que fazer isso rápido, gente, enquanto a outra tinta ainda está úmida, porque senão a cor não vai mesclar. Um pouquinho mais de água. E aí, para dar uma mistura bacana, ó, eu vou puxando ela por cima da cor que eu apliquei antes. Que daí ela, como já está úmida, a tinta vai mesclar com a outra. E aqui é como no papel, tá, gente? A aquarela é uma pintura que tem que ser executada rápido. Porque se a água secar, não vamos ter aqueles efeitos de degradê, as passagens dos tons vão ficar um pouco mais duras. Se eu quiser fazer variações de tom dentro de uma mesma cor, basta eu adicionar mais ou menos água, né? Quanto mais água tiver na cor, mais clara ela vai ficar. Quanto menos água, mais intensa, mais saturada ela vai ficar. Muito bem, então esse olho, que ele é isolado, já está pronto. Agora o outro olho, ele se funde aqui com as sombras e com o cabelo.
do lado esquerdo. Então eu vou começar pela parte de dentro da sobrancelha, vou puxando as cores, porque daqui eu já vou fazer todo o contorno do rosto. Aí eu vou continuar aqui então com esse tom de verde, de azul petróleo que eu estou usando. Pra ter uma linha aqui meio apagada. Lembrando que sempre que a gente for retocar alguma coisa no risco, para fazer bem de leve, bem clarinho, tá? Porque a gente não quer ver o lápis no final, a gente quer ver a pintura. Aqui, como é uma zona um pouco maior, eu vou usar um pincel um pouco maior, que ele vai render mais na cobertura. A gente sempre escolhe o pincel mais adequado ao tamanho da área que a gente quer cobrir. No caso aqui eu tenho um detalhe da pálpebra, eu volto com o pincel fino, faço o risco da pálpebra e posso continuar preenchendo com o pincel médio. Não deixem pincel com tinta secando, tá, gente? Não tá usando, passa na água, dá uma lavadinha nele e põe ele de lado. Então aqui, ó, eu já coloquei a tonalidade do azul petróleo, agora eu vou começar a puxar outras cores aqui. Esse azul petróleo, eu já vou puxar ele em direção ao azul, que no caso um azul cobalto. Lembrando que sempre que vocês colocam uma nova cor, o pincel tem que estar limpo e a gente dá uma puxadinha para cima da cor que a gente passou antes. Agora do azul eu vou puxar em direção ao violeta. Volto para o violeta. Lembrando, gente, que essa é a ordem que eu estou colocando as cores. Vocês podem ser criativos e fazer as suas próprias composições de cor. Respeitando sempre o contorno, tá, gente? Sempre acrescentando água. Quando a gente tem uma zona grande, eu posso inclusive fazer o seguinte, ó. Pego um pincel maior e preencho aqui essa área com água pura, né? Observando sempre o risco, respeitando o contorno e não exagerando na quantidade de água. A gente tem que umedecer o tecido, não é encharcar. Encosta aqui onde a gente tem a tinta. Por quê? Porque se eu tenho já a área umedecida, a hora que eu vier com a cor, ela vai demorar mais para secar. Então eu vou ter mais tempo para trabalhar as misturas. Aqui nessa área aqui do cabelo seria até interessante ter um pincel maior. Cuidado aqui onde ficam as flores, que as flores a gente vai pintar num segundo momento, então a gente não vai umedecer elas. Faz o contorno aqui. Umedeci bem a região. Agora eu posso voltar com o pincel médio, tingindo. Ops. Vocês vão perceber que quando o tecido já está úmido, a gente vai precisar pôr a tinta um pouquinho mais concentrada, porque ela vai diluir na água que já está no tecido. Se a gente exagerar muito na água, gente, essa água ela vai se espalhar por baixo e vai manchar o trabalho. Então, bastante cuidado na quantidade de água. Lembrando, sempre que for trocar de cor, limpa bem o pincel. Eu vou entrar aqui com um magenta. Aqui na região das orelhas, que eu tenho um pouco mais de detalhamento, ó, eu não vou vir com a água, eu vou vir então da mesma forma que eu fiz os olhos. Ó. Tinta aguada, vou passar diretamente no tecido. Agora vou puxando do vermelho em direção ao amarelo. É legal dar uma mescladinha do amarelo no vermelho para aparecer o laranja, que é a cor de passagem entre eles. Então, apliquei o amarelo, já venho mesclando aqui com o vermelho, para a gente
gente ter esse alaranjado bonito. Agora do amarelo eu vou vir em direção ao verde. Dá aquela puxadinha para cima da cor para dar uma mesclada. Vou escurecer um pouco esse verde. Puxa para cima daquele verde amarelado. Agora eu vou puxar esse verde em direção ao azul de novo. Vou usar o próprio azul petróleo, que ele já é um pouco esverdeado. Ele vai dar uma escurecida no verde e mudar o matiz dele. Se exagerar, colocar muita tinta, a gente vem com o pincel com água, diluindo ela um pouco e esticando o máximo possível. Tem que esticar, porque se a gente colocar água só numa região, a tinta vai se alastrar pelo tecido. Aqui desse lado que está no magenta, eu vou puxar de novo para o violeta. Tá vendo? Aqui ainda está úmido, ó. Então a tinta está se fundindo bem. Agora aqui na parte de baixo a gente tem um truque, né, que é o pulo do gato, para a gente fazer quando a gente quer fazer um acabamento esfumaçado na aquarela. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou vir com o pincel só com água. Deixa eu corrigir isso aqui. Agora eu venho com o pincel grande, ó. Só com água. Eu vou vir de fora aqui, ó. Vou molhar o tecido bem longe da tinta, ó. Dos dois lados. Molhei. Um pouquinho distante mesmo, tá, gente? Uns 2 dedos de onde está a área de cor. E daí eu vou vir chegando, ó, perto da tinta. E dou uma mescladinha aqui. Por que a gente começa de fora? Porque ali eu sei que a água está pura. Então ele vai ficar um tom do próprio tecido. Se eu viesse puxando a cor e adicionando água, ele ia ficar cada vez mais manchado e não daria o efeito. Caso vocês percebam que está ficando manchado, façam a mesma coisa. Pega o pincel só com água, pega por fora e vem chegando perto de onde está manchado. Tá? Não voltem o pincel na área externa, porque senão vocês vão levar a cor para lá e vai ficar cada vez mais manchado. Ok, então a parte de baixo está resolvida, eu vou continuar subindo aqui com esse verde. No caso aqui eu vou voltar a amarelar ele. Vou vir puxando novamente para o vermelho, lembrando de mesclar ele legal com o amarelo para dar esse tom alaranjado. Vou voltar com o amarelo aqui alaranjando, ó. Volto mais uma vez com o amarelo puro. Puro não, tá, gente? Sempre diluído em água. Quando eu falo puro é que não tem nenhuma outra cor misturada. Agora eu vou novamente puxando em direção ao verde. Verde mais intenso, mais escuro. Lembrando de fazer o contorno das flores. Às vezes eu não preciso trocar de pincel para fazer um detalhe, tá, gente? O pincel, se ele tiver uma ponta bem fininha, é só a gente usar ele bem de levinho, colocando só a ponta. Esse lado aqui, ó, ele tá secando, então a gente tem que dar uma atenção para ele, porque senão a cor não vai mesclar depois. Então eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. E voltar a trabalhar com as cores. Aqui, como a gente está vindo do violeta,
Eu vou vir em direção ao azul agora. O azul, vou puxar o azul petróleo, que ele já vai chamar o verde. Chamou o verde, põe o verde. Ó, mais uma vez, eu coloquei a cor muito intensa aqui. Então pego o pincel só com água e vou espalhando ela. Agora aqui eu vou fundir o verde com o verde. Ok, então os contornos já estão prontos. Agora eu vou terminar o interior do rosto. Falta um olho, o nariz e a boca. Importante, gente, não colocar a mão em cima das áreas que a gente já pintou. E mesmo antes de pintar, não colocar a mão em cima das áreas que a gente vai pintar. Porque a mão ela tem uma gordura natural que se pegar no tecido, onde pegar ela não vai absorver mais a tinta. E depois de pintado, se a gente colocar a mão e ainda tiver úmido, a gente vai manchar o trabalho. Então toma muito cuidado para não apoiar a mão em cima. Se você tiver dificuldade, né, precisa apoiar a mão, né, não consegue trabalhar com a mão solta. Na verdade, não é nem legal a gente trabalhar com a mão solta porque a gente não tem muito controle. Mas às vezes a gente precisa apoiar a mão e não tem espaço para apoiar. Eu posso usar o cabo de um pincel ou um cabo de vassoura. Apoio ele numa área que não tem tinta e apoio a minha mão em cima do cabo. Ela vai me dar um pouco mais de firmeza. O nariz eu vou puxar um violeta magentado. Então eu vou misturar um pouquinho de magenta no violeta. Que daí a gente vai fazer a passagem de cor, né, do violeta dos olhos para o avermelhado da boca. Então depois de fazer esse violeta magentado no nariz, eu vou fazer a boca. Aí na boca eu vou usar duas tonalidades de vermelho. No caso aqui eu vou usar um carmim e o vermelho. Ok, então essa etapa está concluída, agora a gente precisa esperar essa camada de tinta secar para a gente poder fazer as flores. Que se a gente for fazer as flores agora, as cores vão borrar, né? Vão entrar dentro da parte que a gente já pintou. Então a gente vai esperar dar uma secadinha para poder concluir as flores. Então agora que já está seca a aquarela, a gente vai pintar as flores. Tá? Então é bacana a gente escolher uma cor que dê contraste com as cores do fundo. Né? Aqui a gente tem tonalidades frias dominando, né? Principalmente o verde, então eu vou escolher cores próximas da cor complementar do verde. Se você tiver um círculo cromático aí, você pode olhar, vai ser a cor oposta no círculo cromático. Né? A cor complementar do verde é o magenta, então eu vou trabalhar com vermelho e magenta para fazer as pétalas das flores. Vamos fazer o seguinte, a gente vai umedecer toda a área das pétalas, só das pétalas. Nesse momento a gente não vai umedecer ainda o miolo. Respeitando o contorno, tá, gente? Porque agora a aquarela, como ela é uma tinta transparente, se eu pintar uma tinta por cima da outra, elas vão se misturar. E quando eu misturo duas cores complementares, o resultado é uma cor neutra, né? Um cinza, um marrom, que não é bem o que a gente quer aqui. Então vamos respeitar bem o contorno. Lembrando que é só para umedecer o tecido, não é para encharcar. Cuidado tanto nos contornos das pétalas para o rosto, quanto no contorno do miolo. Uma dica, quando vocês vierem com o pincel carregado de água, não coloquem ele onde já tem água.
Coloquem numa área seca e aí vem puxando para onde já tem água. Sentiu que a tinta está empoçando, está acumulando? Pega lá de onde ela está acumulada e puxa. Ah, professor, mas como é que eu sei que a tinta está acumulando? Aliás, a água está acumulando. Pelo brilho. Né? Aqui, como não tem cor, a gente tem que focar no brilho. A gente precisa que a água ela dê uma escurecida no tecido, né? É uma escurecida visual, ela não está escurecendo de fato. Mas se vocês verem que está brilhando a região, é porque está com muita água. Aí pega o pincel e puxa essa água para onde não tem água. Muito bem. Com as pétalas já umedecidas, agora eu vou vir com a cor. No caso aqui a minha cor de base vai ser o vermelho. Eu vou diluir ela só um pouquinho, porque o tecido já está úmido. Então é bacana que ela esteja um pouco mais intensa, porque senão ela vai ficar muito aguadinha. Peguei então a cor mais intensa aqui, ó. Vou contornar o miolo. E vou espalhar um pouquinho mais aqui pelas pétalas. Tá, vou fazer isso em todas elas. E agora eu vou matizar esse vermelho com um pouquinho de magenta. Agora o magenta é interessante que ele esteja mais aguado. Só para dar uma matizada mesmo no vermelho. Ó. Vou colocar em volta aqui do vermelho. E vamos deixar as pontas das pétalas brancas. Por quê? Para dar o contorno delas em relação ao fundo. Cuidado na hora aqui de pôr o magenta, gente, para colocar ele bem aguado. Se eu colocar ele muito forte, ele vai brigar com o vermelho. E pode ficar até borrado o resultado. E agora o miolo. Se eu quiser fazer um miolo com uma cor mais clara do que o vermelho, como o amarelo, por exemplo, ou um rosinha, eu preciso esperar secar essa camada de cor, porque senão esse amarelo ele vai, aliás, o vermelho vai invadir o amarelo, vai ficar com contornos pouco definidos. Então, se eu quiser fazer esse miolo com a tinta ainda úmida, eu preciso escolher uma cor mais escura. Então, aqui no caso, eu vou colocar o violeta. E agora a gente vai pôr menos água, vai ser um violeta um pouco mais intenso. Se eu colocar ele muito aguado, vai acontecer a mesma coisa, ele vai invadir o vermelho. Ele vai invadir o vermelho de qualquer forma, mas para que ele invada o mínimo possível, a gente vai colocar ele um pouco mais consistente, menos água. Ele vai dar uma espalhadinha, mas se ele estiver bem consistente, ele não vai dar esse efeito aquarelado nessas manchas tão marcantes. Tomando cuidado com o contorno, pinta até a bordinha, mas sem invadir muito. Se a gente invadir, vai dar aquela aquarelada e a gente vai perder a definição do contorno. E agora, para finalizar, com o pincel fino, eu vou pegar o mesmo violeta concentrado e vou dar umas puxadinhas aqui, ó, entre as pétalas, para dar uma definidinha. Ele vai dar uma aquarelada, mas vai dividir as pétalas da flor. Tá? Não precisa ir com a pincelada até o final da pétala. A gente vai até a metade, um pouquinho depois da metade, que é só para ela separar as pétalas
que ficaram fundidas na pintura. Agora essa região já está seca, eu posso apoiar a mão em cima, tá, gente? Só agora. Venho aqui, ó, dou um retoquinho só próximo aqui do miolo, ó, para intensificar a cor aqui perto. E tá pronta a nossa frida. Muito bem, então tá aqui a nossa frida terminada, tá? Espera secar antes de tirar do suporte. Se quiser tirar com ela ainda úmida, tomar muito cuidado, porque dependendo do suporte que você esteja usando, ela pode borrar. No caso, eu estou usando azulejo, então a tinta embaixo ela não foi absorvida, né? Aquela água ela tá aqui. Se eu tentar tirar agora, ela pode dar uma manchada. Então aqui eu vou esperar ela secar para retirar. Tá? Depois de pronto, aqui eu fiz uma fridinha, só para a gente ter uma ideia, a gente vai ter mais ou menos isso. No caso aqui a gente está com o tecido, só o algodão puro, né? No caso da sacola, como ela tem o outro lado, o branco vai ficar mais intenso, não vai ficar tão transparente assim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a aquarela é uma técnica um pouco chatinha assim para ser dominada, então é legal praticar bastante. Às vezes o primeiro, o segundo não ficam tão legais, mas quanto mais a gente faz, melhor vai ficando. Então, boas aquarelas, boa produção, protejam-se, vacinem-se e até a próxima.